O mel é um alimento geralmente encontrado em estado líquido viscoso e açucarado, que é produzido pelas abelhas a partir do néctar recolhido de flores e processado pelos enzimas digestivos destes insetos, sendo armazenado em favos em suas colmeias para servir-lhes de alimento. No entanto, ainda existem muitas dúvidas sobre o tema. Qual a validade do mel? Qual é a sua composição química? Pessoas diagnosticadas com diabetes podem consumir mel com certa regularidade? Essas e outras perguntas serão respondidas hoje no nosso podcast. Eu sou o Igor. E eu sou o Rian, e esse é o Engenharia. Hoje conversaremos sobre um tema bastante interessante para nossas vidas. E para responder esses nossos questionamentos e contar um pouco de suas experiências com o mel, convidamos hoje Camila Barbosa, química formada pela UES. Tudo bem, Camila? Tudo bem, gente. De início, queria agradecer a sua disponibilidade e pedir para que você comece se apresentando para a gente e para nossos ouvintes. Então, como vocês já falaram, eu me chamo Camila Barbosa, de Lima Barbosa. Sou mestranda pela Universidade, mestranda em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela UFC. E sou graduada em Química pela Universidade Estadual do Ceará, UES. E hoje eu venho tirar algumas dúvidas em relação ao mel, alguns questionamentos, e explicar um pouco mais como esse alimento ele é rico no nosso dia a dia. Ainda na curiosidade dos ouvintes, poderia começar contando um pouco sobre suas experiências com mel? Pronto, as minhas experiências com mel é em questão da qualidade. A gente sabe, assim, o mel ele é um alimento relativamente caro. Então, por ele ser um alimento relativamente caro, ele vai sofrer algum tipo de adulteração. E como é que pode ser feito esse tipo de adulteração no mel? Ele pode ocorrer pela adição de xaropes, ele pode ser também feito através de um tratamento térmico, adição de açúcares, adição de dextrinas. Então, o mel ele acaba sofrendo tipos de adulteração por conta desse seu valor. As pessoas acabam adulterando e o mel ele deixa de ser puro e começa a ser o mel que a gente chama de adulterado, né? Então, aí entra o que eu acabo fazendo, que é o quê? Verificar os parâmetros de identidade e qualidade daquele mel, que vão ser exatamente úteis para identificar essas possíveis alterações. E também pode ser a questão da higiene, da manipulação, do armazenamento. Então, tudo isso são os parâmetros que são identificados, que é um pouco das experiências que eu trabalho. Outra pergunta que chama a atenção é, por ser muito doce, o mel também tem a tendência calórica? Isso, o mel ele também tem uma tendência calórica. Sabe aquela frase que tudo em excesso faz mal? É exatamente o que acontece. O mel, se a gente for comparar com açúcar, são alimentos, né, que eles possuem a glicose. Só que o que acontece? O açúcar ele é formado por 50% de glicose e 50% de frutose. Então, ele é uma substância muito fácil de ser quebrada. Por isso que a quantidade que o corpo ele não utiliza logo após a ingestão, e nem no seu processamento, o que acaba ele sendo armazenado em forma de gordura. E por isso que a gente fala que os doces eles engordam. Já o mel, ele tem 30% de glicose, ele tem menos 40% de frutose e cerca de 20% de outro tipo de açúcares. Aí o que acontece? Esses últimos é o que fazem toda a diferença. Por quê? Porque já que eles são complexos, eles exigem do corpo mais energia para quebrar.
Então, o organismo utiliza mais calorias, o que vai diminuir o excesso de glicose, que é armazenado em forma de gordura. Mas ele continua sendo um alimento feito à base de açúcar, o que pode fazer mal devido ao excesso. Então, mas se for para preferir entre o açúcar, né, o açúcar refinado e o mel, claro que é melhor preferir o mel em relação à tendência calórica. Entre os dois, essa diferença. Então o mel engorda menos, né? O mel engorda menos. Claro, é a questão do excesso, né? Às vezes as pessoas pecam em relação ao excesso. Mas entre o açúcar e o mel, claro que a preferência é pelo mel. E sobre a validade do mel? Sobre aquela história dos egípcios que guardavam mel? E o jeito que até hoje pode ser consumido. Isso é até interessante, é muito interessante, porque, assim, o mel, quando ele é protegido da luz, da umidade, do calor, ele dura bastante tempo. Mas, claro, é muito difícil a gente conseguir fazer isso por um longo período, né? Então, o que a legislação brasileira recomenda? Que esse produto ele seja consumido em até 2 anos. Mas, claro, se tiver todos esses fatores, né, da proteção da luz, da umidade, do armazenamento, porque tudo é questão de armazenamento. O mel ele pode ser consumido durante muito tempo, né? Então, tudo é questão da onde eu estou armazenando esse mel, da onde está tendo, como é que eu vou encontrar esses fatores, de que forma eles vão influenciar. Eu pensava que sobre isso tinha alguma coisa a ver sobre a adulteração do mel. No caso, pensou que o que dava validade para o mel é a adulteração, né? Não. Muito pelo contrário. Porque, assim, o mel, de certa forma, é porque, assim, o mel adulterado, o que ele vai acontecer? É mais a questão da cristalização. O mel puro, ele vai cristalizar, certo? Claro, a gente deixando com todos esses fatores, né? Ele vai demorar mais a cristalizar. E também depende da origem floral daquele mel, né? Se ele vai demorar a cristalizar ou não. Mas o mel adulterado, ele vai ficar um aspecto de xarope, ou seja, ele não vai cristalizar. Então, ele também vai demorar tanto de tempo que ele ficar, mesmo com baixa, com alta temperatura, ele vai permanecer no mesmo aspecto físico. Então, a gente pensa que o mel adulterado ele vai ter uma validade maior, né? Mas não é. Porque, além de ele ter perdido já as propriedades de que seria bom, benéfico para a saúde, né? Já que as pessoas utilizam muito mel, ele a longo prazo ele vai fazer mal. Porque, basicamente, eu vou estar adicionando açúcares, vou estar adicionando dextrinas, e isso, a longo prazo, ele vai fazer mal para o corpo, já que ele é um mel adulterado. Então, não tem nada a ver a validade do mel com a adulteração. O que vale mesmo é o armazenamento. E, claro, sendo o armazenamento do mel puro. Do mel que a gente chama do mel verdadeiro, né? Que é o já produzido realmente pelas abelhas e que não sofreu nenhum tipo de adição de nada. Entendi. E entre o mel das abelhas e as vespas, tem alguma diferença? Por mais que elas pertençam à mesma ordem, que é a Hymenoptera, elas possuem famílias diferentes, né? A família das abelhas é a família Apidae e a das vespas é as Vespidae. E claro, eles vão ter espécies diferentes. Então, a diferença prática, algumas, né? Primeiro, a alimentação. As abelhas, elas vão se alimentar do néctar e do pólen das flores, né? Já as vespas, elas são animais onívoros, ou seja, são animais que vão se alimentar de tanto de restos de animais como de plantas. Então, essa é uma primeira diferença prática.
E outra diferença é a questão também das asas. As abelhas, elas possuem asas mais assim no formato horizontal. As asas ficam mais na horizontal. E as vespas, as asas delas, elas ficam mais retas. Sem contar também outra diferença, que é a cor. Porque as vespas elas vão ter uma cor mais castanha, puxada para o preto, e vão ter também algumas riscas amarelas bem mais marcantes. Já as abelhas, elas vão ter mais uma coloraçãozinha marrom, com algumas listras amarelas, porém não tão marcantes quanto as das vespas. Então, essa é uma diferença entre essas duas. Algumas diferenças, né? E se uma vespa tiver uma alimentação bem mais rica em animais, há alguma diferença? Tem a diferença. Porque tudo é a questão da alimentação. Como as abelhas elas precisam do néctar e do pólen para produzir o mel, as vespas, só se elas mudassem completamente a alimentação delas, né? Se fosse rica em néctar e pólen para elas virarem umas abelhas. Então seria mais uma. Por isso que a diferença prática é realmente a alimentação entre as duas. E sobre a composição química do mel? Por que ele é tão doce, além da glicose e da frutose? As enzimas fazem alguma diferença? Sim, o mel ele é constituído, na sua maior parte, 75%, por açúcares. E além dos açúcares, é composto por água, que é cerca de 20%, por minerais, por aminoácidos, por ácidos orgânicos, por vitaminas. E também tem um teor considerável de antioxidantes, que é os flavonoides e os fenóis. E por que ela é tão doce? Exatamente por essa composição, ela ser por 75% formada de açúcares simples. Então, por isso que o mel é tão doce. Mas, então, o mel pode ser usado em uma dieta bem rica por conta das vitaminas? Pode sim, pode ser usado. O pessoal já hoje em dia utiliza o mel na dieta, né? Exatamente para complementar a dieta. Porque o mel em si ele é rico em diversas vitaminas, minerais, então ele é um bom complemento já para a alimentação. Eu mesma eu utilizo mel no dia a dia, uma colheradinha de mel por dia. O mel é muito bom. Sempre que estamos com um problema na garganta, a gente busca o lambedor, que leva o mel. Há algo no mel que ajude a aumentar a imunidade? Sim, o mel, ele é cientificamente comprovado que ele aumenta, de fato, a imunidade. E de que forma aumenta a sua imunidade? Como eu falei, o mel, na sua composição, ele tem flavonoides e fenóis, e polifenóis. Eles vão atuar como antioxidante, né? Que são as duas principais moléculas bioativas presentes no mel. Então, o que acontece? Esses antioxidantes, que são os flavonoides e os polifenóis, eles vão ajudar a neutralizar os radicais livres no corpo. É por isso que o mel a gente utiliza tanto como lambedor e que ele ajuda a aumentar a imunidade. Exatamente por neutralizar esses radicais livres no corpo. E tem algum outro produto também conhecido como lambedor, que também leva mel, que não seja lambedor? O pessoal usa bastante. O pessoal está usando também muito própolis. Não sei se vocês já ouviram falar no própolis. Também é um subproduto das abelhas, né? E também é muito utilizado como um produto colocado na dieta, já na alimentação, que também é um bom antioxidante. Também ajuda bastante quando a gente está com problema de garganta, quando a gente está gripada. Então, também ajuda igual o mel também. Claro que vai ter uma diferença, né? Mas os dois eles possuem flavonoides e polifenóis e podem ser utilizados, já que os dois são antioxidantes. Então, eles vão auxiliar nisso também. Eu já ouvi falar que
se misturasse o mel com a cachaça, ajudava em problemas na garganta. Ixi, o mel com a cachaça ajuda, ajuda. Só que, claro, né, não é tão recomendado. É mais assim, o que deve ser a gente utilizar mesmo é o mel puro, porque o mel puro é o que vai ser rico em todas essas propriedades, né? Claro que o pessoal coloca mel com limão, mel com cachaça. Claro que vai dar vai potencializar. A gente fala que vai potencializar a ação, né? Mas a gente dá mais abertura, né, para o mel puro, para essas questões de benefícios para a saúde. E quebrando um pouco da seriedade, uma grande curiosidade é como é feito o mel. Ele realmente vem do vômito das abelhas? Então, o mel nada mais é do que isso mesmo. O néctar ele é transportado pelo sistema digestório das abelhas, ele é misturado às enzimas que convertem o açúcar em glicose e frutose, ele se transforma em mel, é regurgitado pelas abelhas e esse é o produto final que a gente consome. E claro, duas enzimas bastante importantes para fazer todo esse trabalho é a invertase e a glicose oxidase. Então vão ser dois tipos de enzimas super importantes para transformar em mel. Então nada mais é do que da regurgitação das abelhas, ou seja, do vômito das abelhas, de forma mais bonita falando. Então, as abelhas podem ser chamadas como vacas voadoras? Elas imitam basicamente qual? Pronto, seria isso. Vacas voadoras. Ai, gostei desse título. E pessoas diagnosticadas com diabetes podem consumir o mel com certa regularidade? Ou o mel se torna mais prejudicial que o açúcar? Assim, as pessoas com diabetes, elas devem evitar o mel, porque ele contém açúcares simples, né, que aumentam a glicemia do sangue. Mas apesar de o mel ele ter um índice glicêmico menor do que o do açúcar, ainda assim ele pode levar a alterações na glicemia e prejudicar o controle da doença. Então, antes de utilizar o mel ou qualquer outro tipo de açúcar na dieta, os diabéticos eles devem estar com a doença bem controlada e ter orientações médicas e também do nutricionista sobre a segurança de utilizar o mel, né? Então, ele deve ser sempre consumido apenas em pequenas quantidades. Então, tem que ter aquele cuidado, né, para utilizar o mel numa dieta em que a pessoa ela é diabética. O cuidado tem que ser maior que o açúcar demerara, aquele açúcar mais puro. Assim, entre o açúcar mais puro e o mel, a gente dá o prêmio para o mel, né? Porque, como eu falei, ele vai ter um índice glicêmico menor do que o do açúcar. Então, entre os dois, ele seria o melhor a se utilizar. Mas, claro, você tem que ver quanto está aquela sua diabetes, se pode utilizar ele na sua dieta. Tudo isso vai do nutricionista e do médico, né? Então, por isso tem que ter todo um cuidado também. E como é que é o processo desde a coleta do mel até as nossas mesas? Há muitos processos de industrialização e os parâmetros para chegar até nossas mesas são muito altos. Então, o processamento do mel in natura, que a gente fala, né? Começa com a recepção das melgueiras, com os favos. Em seguida, vai ser retirado dos opérculos, que acontece a chamada desoperculação, né? Que é onde a gente retira com alguma faca inox esses opérculos. Depois disso, a extração ela é feita por centrifugação, com equipamento chamado centrífuga. Depois que o mel é centrifugado, ele passa por uma filtragem em uma paneira. Ele é colocado em um tanque decantador, onde as partículas, né, que são estranhas, elas vão ser separadas do produto por decantação. Aí depois vem o que a gente chama de envase,
que ele pode ser feito pelo próprio decantador ou no tanque de ácido inoxidável. Ele é um registro tipo uma faca na base, que ele é usado como corte rápido do mel durante o invase. Ele vai facilitar a dosagem adequada na embalagem. Ele deve ser instalado em uma altura suficiente para que tenha o trabalho do embalamento seja feito de forma adequada e higiênica. E por último, depois de todo esse processo, vem a rotulagem, que é feita para a comercialização do produto, onde o produtor ele vai colocar todas as suas informações, né, para que o consumidor, posteriormente, ele continue a comprar desse produtor. Já coloca as características, né? Já coloca as informações. Tipo aquele saquinho de mel pequenininho, que a gente comia muito quando era menor. Pronto. Tipo aquele saquinho de mel ali. Se você for ver as informações, é de algum produtor, né? E a gente tem que até ver se aquele... Porque uma vez eu fui fazer uma análise desses saquinhos de mel que vendem, né? Eu, pelo menos, comia muito quando era pequena também. E, assim, ele se mostrou bem adulterado. Sempre muito adulterado. De que forma? A maioria das formas que eu vi, adição de açúcar. Adição de açúcar comercial mesmo. O pessoal colocou para render mais o melzinho. Então, tem que ter muito cuidado até com esses melzinhos que a gente comia tanto quando era pequeno, né? Tudo é questão de cuidado mesmo, porque a outra coisa que às vezes as pessoas nem compram, né, e acham que é o mel puro. Sabe aqueles méis que a gente compra, o cara tá vendendo lá no meio do sol, aí chega, ó, um mel R$5, não sei o quê. Aquele mel ali, pode prestar atenção. Ele é um tipo de mel que ele não vai cristalizar. Primeiro de tudo, as condições que aquele mel está sendo exposto. Na lua, no sol quente de Fortaleza, o mel está exposto, aquele mel, já está perdendo propriedades por conta do aquecimento. Aquilo dali já aumenta os níveis de HMF, que é uma substância que vai indicar a qualidade do mel, absurdamente. Então, as pessoas compram, né, sem saber exatamente onde é que está passando aquele mel, onde foi armazenado aquele mel. Então, tudo isso é questão mesmo de cuidado. Porque às vezes a gente pensa que a gente está comprando um produto de qualidade e, na verdade, não é um produto de qualidade. E essa era justamente a outra pergunta. Era que se colocasse açúcar e amido no mel, mudaria muito as características? E tem como identificar? Sim. Então, pode mudar, vai mudar drasticamente as características, algumas características físicas. Porque, por exemplo, o mel, como eu falei anteriormente, ele naturalmente se cristaliza. Se eu fizer alguma alteração com a adição de amido ou açúcar, aquele mel ele vai ficar, por mais que a gente mude as condições de temperatura, ele não vai cristalizar, ele vai ficar em forma de um xarope, sabe? Então, vai mudar, além das características físicas, né, como viscosidade, a coloração também pode mudar, os aspectos também internos no mel, né, a composição dele pode ser influenciada também. Aí, como a gente pode identificar? A gente pode identificar através dos testes que a gente faz no laboratório, né? E agora, como é que eu posso identificar isso em casa? Também tem essa pergunta, né? Como é que eu posso comprar um mel, identificar em casa se aquele mel ele está adulterado ou não? Tem algumas coisas, né, que as pessoas fazem e também são bastante informativas, né, para a gente ver se o mel ele sofreu algum tipo de adulteração. Você pegar um copo de água, pegar uma colher de mel e colocar dentro desse copo de água. Se o mel ele se dissolver todo na água, ele foi adulterado. Se ele se juntar aí para o inferior do copo, é o mel puro.
Então, é um tipo de testes que a gente pode fazer em casa para saber se aquele mel é de boa qualidade. Claro, os testes que a gente pode fazer em laboratório para identificar se realmente aquele mel é de boa qualidade, né? Mas esse é um dos testes que as pessoas podem fazer para identificar se aquele mel é de boa qualidade. Se aquele mel não sofre algum tipo de alteração. E por fim, por que existem diferentes colorações de mel? Porque tem uma cor diferente, muda o seu gosto. Então, o mel, ele depende quase que exclusivamente da origem da flor. Então, ele pode ser claro, vermelho, dourado, escuro. E dependendo da coloração, o sabor e o aroma, eles também sofrem alterações, mas não deixam de preservar o seu valor nutritivo. Então, o mel ele pode ter um sabor doce, um sabor ácido e até mesmo amargo. E esses sabores, eles irão variar de acordo com a planta que produziu o néctar para as abelhas. Então, por mais que ele tenha uma cor diferente, né, o seu gosto ele também pode se diferenciar, porque tudo depende da origem da planta, da origem daquela flor, da onde a abelha ela vai coletar aquele néctar. Então, tudo isso influencia nas características do mel. Então, é isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, com uma conversa bastante interessante sobre o mel e suas características. Gostaria de agradecer a Camila por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para responder nossas dúvidas. Eu queria agradecer, gente, pela oportunidade de vocês estarem aqui, né, me entrevistando. E também adorei o convite. É sempre um prazer falar sobre um pouco do que eu trabalho. Porque por mais que seja eu trabalho com mel desde 2015, 2016, tem muito tempo. E assim, é uma coisa que eu amo fazer. Então eu amo compartilhar também o que eu faço. Eu queria só agradecer mesmo para vocês também. A todos, né, do Engenharia de Quê. E obrigado também a todos os nossos ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Quê.